Nossa, mas eu fico impressionada, porque a gente estava até falando no episódio anterior de como Vassouras tem potencial para crescer. Sim. Como Vassouras é uma cidade que ela brilha, gente. Querendo ou não, ela brilha. Só que a gente precisa de pessoas com coragem para chegar e mostrar como a gente tem potencial, como... A história da cidade, tudo, né? Porque assim, a gente... Por favor, me complete, já hora que eu estou O que a gente estava falando antes é que assim, uma cidade pequena acaba tendo esse estigma, né, de que é uma cidade pequena, você tem que ir pra outro lugar pra você crescer ou pra divulgar seu trabalho, né? Tem que ir pro Rio, pra São Paulo, né? E o que a gente estava falando era justamente isso, né? Por exemplo, nosso projeto que é fazer um podcast, que ter a oportunidade da pessoa participar de um podcast, normalmente ver no YouTube, uma coisa muito longe da minha realidade, né? Só tem nos grandes centros, né? Ou então, eu quero ser uma maquiadora, Enfim, tantas profissões que as pessoas acabam rotulando de que numa cidade pequena ou com um público menor você não teria oportunidade, não pode brilhar, né? Não pode fazer a diferença, sabe? Sim. Então, como a gente também tá, vocês também estão. Então, assim, é só se unir pra galera perceber que a gente tem força, sabe? A gente pode crescer e causar uma voz no mundo muito maior do que a gente imagina. Com certeza. E fala da Eugênio, assim, pelo que você falou, tem lá no Rio também, né? Sim. Não é só aqui em Vassouras, né? Sim. Fala um pouco da escola pra gente, dos projetos que você já fez, que pretende fazer. Quem sabe é um spoiler, nem sei. A Eugênios, ela surgiu... vai fazer 13 anos agora, já o ano que vem, né? A gente tá indo aí pra uma marca bem significativa. E é muito bacana porque eu tenho um aluno que entrou no primeiro dia de aula e está comigo até hoje. Que legal. Né? Que é o Bernardo Guimarães, por exemplo, que hoje em dia está fazendo novela na Record, fazendo série. Boa. Tá, né, seguindo a carreira profissional dele, tá indo estudar cinema no Rio, né? Tá seguindo essa carreira mesmo. E a Eugênio surgiu porque eu sentia, né, essa necessidade de passar o meu conhecimento. Por mais que fosse mínimo ali naquela época, né, eu tô falando de 13 anos atrás, eu comecei a dar aula. Na minha primeira aula eu tinha 16 anos. Então, tem 18 anos aí que eu dou aula, né? Então, eu comecei a dar aula e foi muito interessante porque a minha primeira aula eu dei na Casa de Cultura Presidente Tancredo Neves, que nem existe mais. Sim. Hoje em dia chama Cazuza. É o Centro Cultural Cazuza. E eu dei aula lá no Cazuza, né? Há muito tempo atrás, eu tinha 16 anos. E foi muito engraçado, porque recentemente eu estava aplicando os exercícios que eu aplicava há 18 anos atrás, né? Eu tinha 16 anos. Eu estava fazendo um aquecimento de ping-pong com os alunos e foi muito bacana. E aí eu tava lembrando, porque era naquele mesmo piso, era naquele mesmo prédio, naquela mesma energia, aquela mesma atmosfera. Então eu procuro, sempre quando eu entro para ministrar um curso, um workshop, uma aula, simples que seja, um treinamento específico para atores, né, ou não atores, que seja individual, né, que a gente chama de um treinamento que a gente faz, que seja um simples treinamento individual. Eu procuro sempre, né, tá entregando, né, aquele dia, aquele trabalho, aquela troca com aquela pessoa ou com aquela turma. Cara, eu sempre procuro entregar nas mãos de Deus para que a gente tenha realmente um trabalho, para que Deus realmente use as minhas falas, para que eu realmente consiga tocar, exatamente, tocar. Porque assim, a Eugênio surgiu justamente para descobrir os gênios que tem dentro das pessoas. Então, dali surgiram... Eu estava falando semana passada com uma aluna nossa, a Luana Moreno, que está hoje em dia em Nova York, New York Film Academy, estudando também cinema. E eu tive o privilégio de fazer a carta de recomendação para ela e tal. E ela passou, enfim, passou para 3... Austrália, Nova York, Los Angeles, e tá lá e tá voltando agora em dezembro. Então, eu tenho o privilégio de ter aí, na nossa escola já passaram-se, cara, eu não sei precisar, assim, mas eu posso calcular nos anos que a gente tem, mas já passaram mais de 1.200 alunos. Nossa. Então, tipo, é muita gente, muita gente. Uma galera que tá aí hoje em dia... fazendo odonto, fazendo direito, fazendo medicina,
fazendo psicologia, né? A gente tem aluno em tudo quanto é área e seguindo a carreira profissional e artística E mesmo. o teatro também não é só bom pra atuar, né? Não. Ele ajuda em várias outras Sem dúvida. requisitos, né? O médico, né? Eu tenho aí, cara, Júlia Mota, Júlia Cunha, eu tenho... Nossa, Júlia Cunha é minha prima. Júlia Cunha, eu tenho a Duda Porto, cara, uma galera que tá aí fazendo medicina, e eu tenho certeza absoluta que serão médicos com uma sensibilidade muito maior do que se não tivessem feito teatro, Sim. né? Eu tô falando dessa galera que fez aula comigo, cara. A Júlia Cunha entrou, ela tinha 7 anos de idade, ela saiu com 15, ela ficou 8 anos lá, 7, 8 anos comigo. E tá aí hoje se tornando uma grande médica, né? A própria Camila, filha da Rose, também foi minha aluna com 12 anos de idade, tá aí se formando médica agora. Eu tenho certeza que vai olhar no olho do paciente, sabe? Que não vai ser aquele médico que passa aqui uma Valgina e acabou, tchau. Você falou uma coisa assim que eu acho muito importante, particularmente, é uma crítica que eu tenho assim pessoalmente aos médicos. Não me cancelem, mas assim, eu acho que tem faltado muito isso, porque você até falou que sua avó foi advogada, eu sou formada em Direito, já atuei como advogada, e às vezes a gente vê muito isso, até em função de erro médico e tudo, dentro da área médica, essa falta de sensibilidade do médico, talvez até pelo procedimento dia a dia dali, né, de estar tão acostumado, tão automatizado, mecanizado naquele serviço, que ele não se dá conta de quão robotizado ele tá, né, e acaba esquecendo que ele lidar com pessoas, né. Ele precisa ter uma empatia e entender que a pessoa está passando por um momento difícil, na maioria das vezes, né? É uma dor, uma doença, algum problema, e falta muito isso realmente, né? Eu acho sensacional isso que você falou, realmente, em todas as áreas, mas assim, especificamente na médica, lógico, a gente não pode generalizar, né? Não é uma crítica geral, mas assim, realmente é uma coisa que é muito importante e as pessoas às vezes, né, banalizam, então, não... Enfim, né? Eu tive o privilégio eu não sei exatamente o ano agora, não vou lembrar, mas eu sei que o Bernardo Guimarães estava pequenininho, deve ter uns 10 anos isso. A gente fez a chegada do Pat Adams aqui no Brasil, né? E ele veio para Vassouras, depois ele foi para São Paulo, ele deu uma palestra aqui, e eu montei um espetáculo e dirigi, que era um espetáculo que abria a palestra dele aqui no Brasil, né? Aqui em Vassouras. E foi muito bacana. E é um médico que tem, né, esse trabalho, até teve aquele filme que o Robin Williams fez, né, baseado no trabalho dele, e eu acho muito importante, acho que para todas as profissões, né, e o teatro, então, ele te ajuda muito para isso, né, você ter uma desenvoltura melhor, você falar um pouco melhor, você ter domínio do que você está falando, propriedade naquele conteúdo que você vai passar, né, seja você professor. Assim, eu já bato palma para todos os professores, só não vou bater aqui para não... Pode, mas eu já bato palma para todos os professores, porque para mim todos os professores, eles têm uma parte ali artística, todo professor é um ator, toda professora é uma atriz. Para mim, eu acho que esse trabalho tem e merece ser muito bem remunerado e valorizado, acima de tudo. Porque remunerado é uma coisa e valorizado é outra. Com certeza. Né? Então, obviamente, se a gente puder unir a valorização com a remuneração, eles agradecem. A gente agradece. Eles moldam mentes. Então, João, bota aí o protesto para valorize os professores, hashtag. O João se ferra, porque toda vez eu falo alguma coisa, falei sobre a fumaça da CSN. Aí eu falei assim, proteste contra a indústria. Aí ele vai e bota a figurinha, protesto. Então, tipo assim, agora é a valorização, não é protesto, é a valorização dos professores. Isso é muito importante. Então, assim, o teatro, ele vai te trazer, né, essa agilidade de raciocínio, né? A gente trabalha muita coisa lá na nossa escola. Mas, só para não fugir da pergunta da Gia aqui, falando da escola da Eugênios, né? Então, ela surgiu vai fazer 13 anos agora, em 2023, e a gente começou e nem era eu que dava aula, porque eu fazia faculdade em Barra Mansa, eu fiz publicidade. Eu também. Então você fez no BM também? Não, eu fiz na Unifoa. Ah, tá. Eu ia pra Barra Mansa todo dia, então eu não podia dar aula, mas eu já era o diretor da escola, eu fui, né, o que idealizei a escola e tal, só que eu tinha um outro professor que trabalhava aqui, que é o Bruno Olivieri. Então a gente começou com o Bruno Olivieri,
Depois o Bruno saiu e entrou o Giando Pascarelli. E aí, depois de um tempo, aí eu entrei. E foi muito doido, porque eu tava numa correria, né, na época de faculdade. Mas eu falei, cara, não, eu preciso abraçar essa escola. E todo mundo falava, pô, Plínio, por que você não dá aula? E eu não dava aula porque eu realmente não tinha tempo. Por conta do horário, que não tava calhando ali com a minha faculdade. Mas aí eu falei, cara, não, eu preciso abraçar essa escola mesmo, eu preciso tocar essa escola. E aí foi quando eu comecei a dar aula. E aí eu lembro como se fosse ontem, assim, porque a gente tinha, sei lá, 30 alunos. E aí eu comecei a dar aula e aí a escola foi para 70 alunos em um mês. A gente praticamente dobrou. E aí a gente chegou aqui em Vassouras a ter 5 turmas, e aí 5 turmas lotadas. E a gente com fila de espera. Na época o Renan era prefeito em Vassouras, a filha dele queria estudar, ele estava querendo botar a filha dele, né? E não tinha vaga, e eu falei, olha, vai ter que entrar na fila de espera, né? E aí ficou lá na fila de espera, depois surgiu uma vaga, e aí ela entrou, e a gente foi aumentando, e surgiu a oportunidade da gente abrir uma filial em Barra do Piraí. Aí a gente abriu a nossa primeira filial, depois de uns 3 anos aqui em Vassouras. Aí a gente abriu em Barra do Piraí, depois a gente abriu uma outra filial em Paulo de Fronten. Aí a gente foi descendo pro Rio. Aí a gente abriu uma filial na Ilha do Governador. Que legal. Depois a gente abriu no Recreio, e aí a gente abriu na Barra. Poxa, muito bom. E aí a gente, antes da pandemia, a gente chegou a abrir em São Paulo. Então a gente ficou aí com 6 filiais. Nossa. E aí a nossa ideia era abrir a primeira internacional, que era em Portugal. E aí veio a pandemia, e aí a gente parou tudo, e aí a gente caiu para as aulas online, que eu tinha um certo receio. Para mim, o teatro, TV e cinema, a gente tinha que ter aqui o contato, tete a tete, o olho no olho, e o ao vivo, né, presencial, mas tive que me render às aulas online, ao vídeo. Você vira como pode, né, Plínio? Exatamente. Mas também é só uma pausa, não é pra desistir, né? Às Pois vezes mas foi a melhor coisa que aconteceu. É isso que eu ia falar, assim, como que você conseguiu desmistificar essa... Porque, assim, primeiro que eu já tinha... Eu tenho os meus vídeos lá, já tem um tempo, eu já tinha uns vídeos no meu canal, no YouTube, e aí uma amiga minha que estava se especializando, que tem todo um estudo também teatral, teatro musical, pós-doc, muito estudada, é coordenadora do UFRJ, uma grande atriz e preparadora de elenco também, e ela viu meu canal e falou assim, Plínio, você tem uma coisa que, cara... Nem eu que estudei a vida inteira, nem eu que tenho, né, tudo assim, tenho essa facilidade. Você tem uma didática absurda. Então, tipo, aproveita isso. Aí ela vem falando comigo e botando essa pilha de, cara, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Até porque você vai conseguir atingir um público muito maior e tal, e as pessoas aprendem. E aí eu lembro como se fosse ontem, assim, eu tava em Rio das Ostras e eu falei, cara, vou ter que dar essa aula online, não tem jeito. Filho pra criar, eu tinha acabado de nascer e tal, falei, pagar as contas, não tem jeito. E aí fui e dei minha primeira aula. Cara, quando chegou no final da aula, eu vi que os alunos tinham absorvido tudo. Porque a minha aula tem uma linha, né? Então tem o início, que é um aquecimento, um relaxamento, uma meditação. Sim. Aí a gente aplica sempre alguma técnica, e no final a gente trabalha improviso, que é trazendo aquela técnica pra cena. E aí no final eu vi que eles tinham absorvido e falei assim, cara, foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. Então você fala assim, mas o que é melhor? É aula presencial ou aula online? Não tem o que é melhor, o que é pior, é diferente. Sim. Eu já dei aulas presenciais que foram magníficas, assim, né? Que foram maravilhosas. Não vou falar magnífica porque é concorrente da cara. Mas já foi aulas maravilhosas, né? E já dei aulas online também que foram maravilhosas. Então, assim, é muito diferente. E aí eu vi que funcionou. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo, comecei a trazer essas aulas online, comecei a estudar. Aí eu comprei um curso do Lázaro Ramos, fiz um curso do Spike Lee, do Samuel L. Jackson. Comecei a me aprofundar e ver como é que essa galera estava trabalhando, como é que estavam trazendo esse conteúdo online. E fui trazendo a minha essência, a minha assinatura, né? E colocando ali as aulas online num formato que eu acredito.
E foi super funcionando, e aí preparei muitos atores nessa pandemia, preparei para testes, para filmes, novelas, e segui dando as aulas. E aí, cara, tem vídeo meu lá realmente no YouTube com 70 mil visualizações, com gente do Acre comentando que... Eu lembro que esse comentário chama muita atenção e eu sempre uso ele como exemplo, porque realmente é um comentário que me tocou e eu falei, cara, é um comentário que me oxigena sempre para que eu consiga ter forças para seguir produzindo, que não é fácil. Fazer isso que vocês estão fazendo não é fácil, né? Gravar, gerar conteúdo, produzir, editar, botar no ar, não é fácil. Apesar da gente ter hoje em dia, né, recursos e celulares que facilitam muita coisa, né, aplicativos de edição, mas não é fácil. E aí, esse comentário foi o seguinte, um cara botou lá, depois até dar uma missão pro nosso editor. Dá mais um, eu adoro. Mais um desafio. Pode dar. Vai destacar o comentário e colocar aí. Eu vou falar mais ou menos aqui como é que é o comentário, mas a pessoa falou assim, Plínio, eu trabalho num asilo aqui e pela primeira vez eu vi os velhinhos sorrirem, graças aos seus exercícios, graças ao seu canal. Olha. E aí, tipo, esse comentário tocou assim de uma maneira que eu fui ver de onde a pessoa era. E é muito doido, né? Porque as redes sociais, elas têm uma coisa assim de, tipo, as pessoas acharem que você sei lá, que você é meio inacessível, né? Sim. E aí, cara, eu recebo comentários semanalmente, assim, e das pessoas, caraca, não sei o quê, você podia, como é que... Primeiro que a pessoa manda um comentário lá, eu respondo, a pessoa já acha que eu não vou responder. Sim. Aí quando eu respondo, ela fala assim, pô, que legal, obrigado por me responder, fica toda feliz pela minha resposta. Eu falo, não, pra mim é um privilégio, vamos levar um workshop pra ir, vamos fazer, vamos tocar, conta comigo e tal, não sei o quê. Então, isso é muito legal, né? E ver que o seu projeto, o seu trabalho, as suas aulas estão chegando e estão atingindo um público que jamais atingiria se a gente não tivesse tido essa pandemia e tivesse, de alguma forma, né, aberto os nossos olhos e expandido dessa forma. Então, a gente estava até falando isso, né, Carol, de como a pandemia, assim, forçou nós, como seres humanos, a nos reinventarmos, né, porque realmente tudo parou, né, as coisas fecharam, né, então a gente precisou, e eu acho que o digital, ele ajudou muito nesse aspecto, né, pra gente continuar funcionando, trabalhando, fazendo o nosso papel dentro da sociedade, né, e sem se apelar que ou melhor, abalando-se o menos possível, né? Sim. Porque dentro de uma pandemia, com todas as incertezas e o medo da doença, é difícil você não se abalar, né? Mas assim, trouxe essa facilidade, e é o que você falou muito do gás, né? Você poder atingir pessoas que você não atingiria talvez no presencial, né? E ter esse feedback, às vezes até momentâneo, instantâneo, é muito, muito, muito gratificante, muito... estimula, né, a continuar. Exatamente. E aí foi quando eu tive essa ideia de falar, cara, não, preciso fazer um curso mais completo, né, e disponibilizar para essa galera. E aí eu falei, né, assim, óbvio que você faz uns cálculos, mas aí eu falei, cara, eu vou ser mais um desses do saiba mais, do clique aqui, do não sei o que. Arrasta pra cima. Não faz isso não, que eu adoro, tá? Fica aqui, clica aqui, vai, se Nossa blogueira. Não, eu digo no sentido de... Gente, não desmerecendo, acho que é um trabalho, eu tive que fazer uma brincadeira. Eu acho que é um trabalho e realmente a pessoa tem que colocar ali, porque tem uma despesa. Sim. Mas é porque, pra mim, o meu retorno vai ser muito maior se eu conseguir atingir e colocar o curso gratuitamente, entre aspas, né? Sim. Tipo, pra todo mundo ter acesso. Senão, aí, beleza, aí a Gi vai, pega e passa pra Carol. Carol, ó, peguei esse curso aqui, a senha é esse, o login é esse. Sabe, aí cria, por mais que você crie bloqueios e mais bloqueios pra dificultar e tal, cara, eu prefiro fazer de uma forma que seja acessível pra todo mundo, literalmente, tipo, cara, eu não tenho condições de pagar nada. Cara, pega a internet, um Wi-Fi, de graça em algum lugar, entra, acessa, bota um fone de ouvido e vai anotando o conteúdo, vai, né, pegando e aprendendo. Exercitando. Ótimo, exercitando. E a minha ideia é fazer isso. E aí foi interessante porque esses dias, olha que doido, eu tô falando de Rondônia, Porto Velho, uma cidadezinha ali chamada Ariquemes. Minha prima é GO, médica, obstetra e ginecologista lá, e ela tem um filho, que é o Fernando,
E o Fezuco, eu chamo ele de Fezuco, o Fezuco fez o Pequeno Príncipe agora, recentemente. Ele era o Pequeno Príncipe, ele era o protagonista. E aí foi muito engraçado, porque ele tava nervoso antes do espetáculo e tal, não sei o quê. Até a gente fez uma videochamada, Pieira, com a psicologia, a gente tem esse trabalho em conjunto que a gente faz, né, essa preparação, tanto a parte artística e junto da psicológica, né, e aí a Pieira conversando com ele e tal, a gente de alguma forma preparando ele ali psicologicamente e artisticamente, e aí ele foi, fez e arrebentou, e eu vi depois uns vídeos e vi a complexidade, porque era aquele teatrinho de escola, clássico, que todo mundo fez. Sim. Mas dá né? nervoso. Só que, cara, dá nervoso. E foi de uma forma brilhante, assim, né? Foi muito bem executado. Você viu que tinha um cuidado, você viu que o texto era bem fidedigno à obra. E é de uma complexidade absurda. E eu falei, pô, Naira, eu queria dar os parabéns para esse professor. Né? Você tem o contato dele? Não, tem, não sei o que, ela me passou o contato dele e tal. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele, né? Tudo bem, prazer, eu sou Plínio Lopes e tal, não sei o que. E aí, cara, o retorno dele foi muito engraçado, assim, que ele falou assim, pô, Plínio, nem precisa se apresentar, eu já te sigo há anos e acompanho o seu trabalho, os seus vídeos são inspirações aqui pra gente. Olha que doido, cara. E aí ele falando, elogiando e agradecendo, e pô, o Fezuco falava do tio dele, que era diretor e professor, mas eu não sabia que era você. Cara, a gente tá falando de Porto Velho, lá no norte do país, então você vê como é que chega, né? Sim. E aí eu já tive lá, eu já levei um workshop de TV e cinema lá para Ariquemes, já levei um workshop de teatro para lá também, no Colégio Excelência, e já falei com ele, pô, já vamos voltar, vamos bolar um outro workshop para ir, vamos levar e tal, e enfim, assim como eu já fiz em São Paulo, como eu já fiz em Campo Grande, no Paraná, já fiz em alguns estados e algumas cidades. Mas viu, é muito lindo ser reconhecida, né? Então, tipo, sua obra tá passando. Exatamente. Então, assim, os trabalhos que me rendem através desse canal, através desses conteúdos, cara, já paga. Imagina. E o quão gratificante é você... E os trabalhos que eu digo, no sentido, nem é paga financeiramente. Sim. Eu já fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para dar aula lá numa igreja que o meu irmão também trabalha, dá aula, gratuitamente numa comunidade, sabe? E de você ver que, tipo, 30, 40 pessoas ali paradas, extasiadas, te vendo, te assistindo e aprendendo. E você vê que aprende porque, como eu falei, minha aula tem uma linha e a pessoa aplicando e realmente transformando a vida das pessoas, sabe? Então, pra mim, isso não tem preço. Não vai, eu vou vender um curso. Se você falar assim, pô, tem vídeo seu com 70 mil, se você botar 10%, se você vender a R$240, que é o de praxe que vende um curso, pô, você tá rico, mas pra mim eu acho que não é por aí, muito mais sabe? que isso, né? E é bom pros outros terem acesso. Exatamente. E aí, assim, hoje em dia é rara. Quanto que você pode pagar? Não, eu posso pagar X, eu posso pagar XYZ, eu não posso pagar nada. Maravilha. O que rendeu desse lançamento, desse curso, né? Vamos fazer um segundo módulo mais avançado para que a gente consiga trazer mais conteúdo. Então, essa própria galera vai entender a proposta e quem tiver condições vai incentivar e quem não tiver vai absorver e de alguma forma... E Plínio, suas aulas também presenciais são gratuitas, não são? Totalmente. Então, isso é muito importante pra galera. Totalmente gratuitas, de graça. Você não paga a mensalidade, você não paga matrícula, não paga nada. Aproveita aí. Gente, trabalha, atividade. Quando que é mesmo? Acho que até eu vou fazer uma aulinha. Toda terça e toda quinta a gente atende... Pode falar. Pode falar. Eu ia falar isso, pra vocês fazerem, pelo amor de Deus, as aulas. Vou aparecer lá. A Carol, porque assim, eu me considero uma pessoa relativamente tímida, sabe? Então, a Carol sempre fala isso pra mim, né? Você tem que soltar, né? Não, na verdade, quero levar ela pra bebedeira. Ela não quer isso. E vai aumentar o repertório de vocês, tudo. Vai expandir em todas as áreas. O teatro é pra tudo mesmo. Mas eu sempre tive um sonho de fazer real. Então, por favor. Sempre tive isso dentro de mim que eu queria fazer, porque quando eu era menor, gente, não riem, tá? Vou contar algo aqui pra vocês. Eu queria ser cantora, modelo e atriz. Só. Eu queria ser os três. E isso tava tão impregnado dentro de mim que eu sentia que eu ia ser os três, entendeu? Aí eu sempre tive essa vontade, só que nunca foi pra frente, assim. Aí, agora eu tô aqui, né? E você canta? A pergunta que não quer calar, né? Não quer calar, Não, porque vamos tornar possível
filho, então Não tem idade. Vamos acolher essa criança interior e vamos parar de rir dela. Ou vamos rir muito com ela. Eu falava muito isso, eu falei por anos pros meus pais. Meus pais ficavam olhando, tipo assim, ai, coitado, tá ligado? Meu Deus, eu aqui, tá? Mas acaba tendo muito a ver com o que você tinha falado no início, né, Pliny? Que assim, quando a gente vê na televisão, né, atores, ou até no teatro mesmo, né, a gente acha que é inalcançável, né, uma coisa muito difícil, enfim. E na verdade, e é o que você falou, não tem limite de idade, enfim, não tem limite, né? Você quer fazer. Não, é ela mesmo. Se ela quiser, hoje em dia você tem, né? Modelos fotográficos, você tem modelo de passarela, você tem aquele fashion, né? Que é o clássico. Deixa quieto. Mas a gente tem, né? Os modelos fotográficos. Isso, tô de boa aqui. Então, e aula de canto qualquer pessoa pode cantar, né? Eu tô agora estudando, né? Tô com o meu preparador Jeff Meirelles aí pra me preparar pra, na próxima Paixão de Cristo, eu cantar pelo menos uma música. Jesus e olha o spoiler, gente. Primeira mão aqui, ó. Ele veio. O spoiler veio. Sempre vem, a gente tira. Tem muitos spoilers aí. Tem muita coisa que eu acho que dá pra gente falar de coisa boa que vai vir por aí, né? Mas só pra divulgar mais ainda. Divulga. E pra vocês irem também, a gente tá toda terça e quinta no Centro Cultural Cazuza. A terça-feira, a partir das 6h30. Né? Aí tem várias turmas. A dos adultos começa 8 horas. Mas pra criança, 6h30. E na quinta-feira tem 5h30, 6h30, 7h30 e a final, que é 8h30 pros adultos. E é só chegar, precisa fazer a inscrição? Não, só chegar. Gente, eu vou aparecer lá, hein? É só aparecer, sério, é só aparecer. E aí eu mando pro WhatsApp pra vocês a ficha de inscrição e aí... É até bom pra gente convidar, né? Senão você não vai vir. Gente, eu... falado em Carol. A voz da Além já tinha falado, a gente tem que dar os créditos. A voz da Além. Gente, a página Eu.Gênios tem tudo lá. Eu.Gênios. A gente fala. A gente vai colocar o arroba aí na tela, a gente segue tudo. Boa, a Pieira tá cuidando com o maior carinho das nossas redes sociais e é um trabalho que a gente faz e desenvolve e presta também esse serviço para algumas empresas, que é desse gerenciamento de mídias, né? E é isso, o convite está feito toda terça e toda quinta. Na terça-feira, a partir das 18h30 e vai até, dependendo de onde ventar, a gente vai até meia-noite. É verdade. Boa. E na quinta-feira começa às 17h30 para crianças a partir de 3 anos de idade. E aí tem das 17h30 às 18h30, de 3 a 5, de 18h30 às 19h30, né, de crianças de 6 a 9, das 19h30 às 20h30 para crianças de 10 a 13, 14, né? E de 15 em diante, às 20h30 até às 23 horas, né? Até 11, dependendo, até meia-noite. Aí adulto. Até onde o vento levar. Turma adulta, exatamente, literalmente. O combinado era até as 22, porém. Não aconteceu. A regra é clara que é até empolga. as 22, mas é porque tem dia que a gente se empolga, tem dia que a gente vai desenvolvendo mais ou preparando, né? Mas é bom também pra deixar claro pra pessoa não ir com pressa. Vai fazer a aula tranquila. A gente tem aluno de Barra do Piraí, a gente tem aluno de Mendes, a gente tem aluno de Juparanã. Tem aluno de tudo quanto é lugar, né, que faz ali no Cazuza. Tem aluno de Miguel Pereira, de Paulo de Fronten. E a gente deixa livre para quem quiser sair. Tem horário de ônibus e tal, e tem que sair mais cedo, não tem problema. Né? Eu só peço às vezes para me avisar, porque aí às vezes tem essa linha que precisa ser seguida e eu encurto para todo mundo de alguma forma fazer parte e aí não perder nenhum conteúdo, né? E aí, tipo, sei lá, tem a cena final, aí você faz a cena final e aí você já se adianta e aí você não deixa de fazer e o restante você acaba não observando o outro, mas pelo menos você já faz e cumpre ali. Então, a gente estende um pouquinho, mas... eu vou lá pra sair de lá meia-noite, Deus me livre. Não, fica à vontade, você pode sair na hora que você quiser. Sim. Se quiser ir só assistir, pode ir só assistir. Sim, se quiser só observar, pode só importante. observar. Porque né? tem gente que fica, mas eu vou fazer esse... Vou me sentir coagida a participar. Não, cara, vai lá, senta na cadeirinha, fica assistindo. Só plateia hoje. Cara, você assiste e aprende muito, sabe? A gente, cara... Talvez na primeira até vá pra só assistir, porque eu sou tímida. Pra pegar o gás. Eu, Sou mega gente, tímida. depois de 10 anos de teatro, cara, pensa, eu ficava assistindo, porque assim, eu sempre fui uma atriz
que eu falava, eu sou atriz de drama. Aquela. Mas assim, eu sempre fui de uma coisa mais, sabe, poética, mais... Então eu nunca fui de comédia, tipo, jogos de improviso geralmente vai pra comédia, né? A maioria das vezes é muito difícil ver um drama, não tem como, porque é aquilo na hora e aí acaba saindo o que saiu e... Enfim, e eu nunca me identifiquei com improviso, eu ficava, isso aí eu não faz meu tipo. Não faz o meu tipo, tá tudo bem. Só que aí eu sempre assistia. Eu ficava assistindo, aí dava uma criticada ou outra, porque aí quando a gente assiste, a gente tá assim, né, num lugar bom, confortável. E aí foi me empolgando, sabe? Plantou uma sementinha e eu fiquei assim... Vou participar. Peraí. Eu acho que eu tô tendo uma baita de uma oportunidade de eu me expandir, sabe? Não me limitar a ser uma atriz de drama, sabe? Tipo, porque a gente acaba botando limites, sabe? Isso. Uma coisa que... E, cara, eu comecei a me jogar e eu entendi como que o improviso, ele te dá uma base pra tudo na sua vida, de uma forma que você fica muito mais sagaz, você fica muito mais... sua atenção muda. Eu que tenho problema de atenção, me ajudou muito, sabe? Porque você tem que ter um raciocínio muito rápido. E o nosso cérebro, a gente pode treinar e pode ser o que a gente quiser. É aquilo que a gente falou de possibilidade. Então, quando a gente vai treinando, a gente vai... E, assim, é muito bonito. O teatro, ele ensina muito assim, não tem certo e errado. Acho que isso foi o meu maior aprendizado com o teatro, não existe certo e errado. Quando eu escutei isso, sabe, eu já passei por diversos cursos e a maioria dos cursos falava isso. Gente, aqui não existe certo ou errado. O Plínio fala muito, toda aula ele fala isso. E isso é muito bonito, porque a vida tá cheia de erro e acerto, né? Ou você, né? E principalmente quando você erra, todo mundo quer apontar o dedo. Mas no teatro o importante é você se jogar, sabe? Você experimentar, é você fazer. E aí é a questão das possibilidades, de expandir mesmo. Então é muito legal. E principalmente o improviso, assim, ainda é uma fonte de autoconhecimento, porque você entende como é que você funciona no aqui e agora, sabe? E é muito interessante. E é muito importante. E é muito importante você falar isso, porque às vezes eu acho que o que a pessoa fica com receio, né? Principalmente quem é mais tímido e tal. Eu falo isso, eu tenho local de fala pra falar isso. Eu acho que até em função do medo do julgamento, né? Então é muito importante você falar, olha, não tem certo e errado, só vai, né? Porque as pessoas ficam muito ali presas, né? Ai, meu Deus, o que fulano tá pensando? O que o outro vai pensar. Né? E às vezes o outro tá errando. E a maioria das vezes o outro tá pensando assim, gente, que bonita, ela tá se jogando, ela tá fazendo. Sabe? Eu ficava muito assim, sendo sincera, gente. Porque como eu sou noiva do Plínio, o Plínio é o professor. Eu não sou muito didática pra ser professora, mas às vezes eu tento, né? Tô lá com ele, dou uma... Mas assim, é uma responsabilidade. Porque eu tô ali como imagem de professora também. Então eu falava muito isso com o Plínio. Eu falava, mas e se eu fizer alguma coisa, porque eu tô ali como referência, ele falou, vai ser lindo. Vai ser lindo. Bonitinho. Porque os alunos vão falar assim, olha só, ela erra. Então, erra no sentido de ela faz uma coisa que não é boa. Não funciona. Não funcionou. Né? Ainda assim é um exemplo. E ainda assim é um exemplo. Cara, se ela tá se sujeitando a isso, por que eu não vou me sujeitar? Tá tudo bem, porque tá tudo bem, né? E como que... É engraçado, mas no improviso, muitas vezes que você... Você se... como é que eu vou falar, amor? Quando você se... Coloca vulnerável? Isso. Quando você se coloca vulnerável. Exatamente. Quando você mostra vulnerabilidade no improviso, as pessoas se identificam muito. E aí gera risada. E aí funciona. Porque a pessoa fala assim, se eu estivesse no lugar dela também não... E aí ri, porque você começa a se identificar. Então, assim, é muito legal, né? O teatro traz muito isso, a identificação. Você tá lidando com o humano, né? Então, você, muitas vezes no improviso, inclusive, o Plínio fala, gente, é interessante a gente errar, não ter mais pra onde ir. Porque se você tá tudo indo, fluindo, a pessoa fica assim, gente, é um robô. Entendeu? Tipo assim, não... Fica muito tá automático. Tá automático, não tá se... Perde a emoção, né? Perde a emoção. Então, assim, a vulnerabilidade... Teatro é emoção, né? Teatro é muito. E teatro é você se encontrar com a sua vulnerabilidade. E eu acredito muito, se tem uma palavrinha que eu amo na minha vida, é vulnerabilidade, gente. Sério, eu acho que as pessoas, elas precisam se colocar mais vulneráveis, sabe? Precisam saber falar assim, não sei. É bonito você admitir que você não sabe algo, que você tá aprendendo, entendeu? Uma pessoa que ela fala, tô pronta, sei tudo, não sei o que, eu tenho pena, sabe? Eu tenho muita pena, sabe? Porque é tão bonito a gente ser vulnerável, né? É uma palavra, assim, que eu gosto muito de usar, vulnerabilidade, que eu até esqueci. Acho que já solucionamos nossa pauta da psicologia. Já tá definida essa pauta da psicologia. Com certeza, a gente vai abordar muitas coisas, pelo visto. Mas, assim, a vulnerabilidade, às vezes, ela também pode ser te fazer refém.
Porque às vezes você se abre pra alguém ou numa situação errada, e aí aquilo ali pode virar contra você. Então, assim, eu gosto um pouco. Mas, assim, nem sempre, eu acho que tem sempre a ocasião certa, porque as pessoas não são tão legais igual a gente é. Sabe? Tipo, de passar essa vulnerabilidade no sentido, as pessoas vão me aceitar. Pega a minha mão. Não, às vezes elas vão te empurrar do precipício, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco desse lado. Muito, né? Aonde encontrar essa vulnerabilidade, que também é uma sagacidade. Aonde utilizar essa vulnerabilidade, né? Aquela malandragem que fala. A malandragem, eu só peço a Deus um pouco de malandragem, realmente. Eu tô nela aqui um pouco, sabe? Eu fico na malandragem. Eu tô tentando achar esse equilíbrio, porque realmente... cara, porque é complicado os dois. Até você achar que é fodona e ir lá vai se fuder alguma hora. Desculpa o palavreado. Exatamente. Mas... entendeu? Eu acho que é você ser honesto com quem você é. Sim. Com o que você pode fazer, você se reconectar mesmo com a sua vulnerabilidade, você com você, por você. Sim. Mas você tá com o olho bem aberto pra, né, ter aquela sagacidade de quando a pessoa quer montar em cima. Exatamente. Né? Você não pode ir muito, porque senão você é usado, e você também não pode ir muito, senão o ego assume. Então, tipo, é uma parada. É difícil esse louca. equilíbrio aí. Próximo episódio, vamos falar mais por sobre. favor, eu adoro. Com certeza. Pinho, você quer complementar mais alguma coisa? Tem um recado, assim, especialmente, né, Carol? Que eu acho que é uma... O que você pode passar para as pessoas que estão começando, até pelas dificuldades que você falou, né, reiteradamente aqui, não é fácil, não é uma profissão fácil, não é um ramo fácil, né? Que recado, assim, você quer passar para quem tá começando, para quem quer, ou então, tipo, eu comecei, mas tava muito difícil, desistir, ou então, Exato. isso não vai dar em nada, vou parar, Inspire as né? pessoas, por favor. É o seu momento, Brilho. É o setor dele. Meu setor. Cara, eu acho que o que eu posso dizer pra galera que tá, não só pra quem tá começando agora, mas eu acho que pra quem já tá há um tempo também nessa luta, né? Que viver da arte é uma arte, ainda mais nesse país que a gente tá. Estudar. Estudar muito, né? Não parar de estudar nunca. A gente tem aí algumas profissões, né? Como a gente já citou aqui. O médico, ele faz 5 anos, 6 anos, depois mais 2 ou 4 ou 6 também de especialização. Então, estuda aí 10, 12 anos. Só que na nossa profissão, meu caro, a gente não pode parar de estudar nunca. Eu costumo brincar nas nossas aulas, quer fazer alguma coisa fácil, vai estudar medicina, vai estudar direito, vai estudar engenharia. Não desmerecendo, mas é porque o nosso papel, ainda mais na sociedade, eu acho que isso agora, em mais uma pandemia que a gente vivenciou, ficou ainda mais claro, né? A importância da arte, né? Foi o que conseguiu deixar ainda um pouco mais de humanidade. Trouxe uma leveza para as pessoas. Trouxe uma leveza. Então, a arte, nesses momentos trágicos, assim, ela acaba se sobressaindo e mostrando a grandeza e o quão importante que ela é para a sociedade, né? E o que eu digo é estudar, né? Porque a gente às vezes acha que o conhecimento vai vir assim por osmose, que vai cair do céu e que é tudo muito fácil, ou que a gente, né, aprendeu isso aqui e é só isso aqui, né? E a gente acaba ficando com a mente muito fechada. E a segunda dica que eu dou é desistir mesmo. Porque adorei, já tô inspirada. É importante, porque acho que todo mundo passa por essa fase, né, de desistir, né? Essa desistência é importante porque a partir do momento que você desiste, que você fica ali 6 meses, que você fica 7, 8, quase chegando um ano sem fazer arte, sem interpretar, sem dar vida a um personagem, sem construir, sem estudar, e você começa a se sentir mal, aí é porque é sinal que você realmente é tocado, que o bichinho te picou e que você é um artista e que você precisa vir cumprir a sua missão aqui na Terra e seguir fazendo a sua arte, espalhando a sua arte por toda parte. Então, essa dica de desistir é importante por conta disso, né? É até uma frase de Fernanda Montenegro, ela fala, desista porque se você desistir e você voltar, você vai ver que realmente era aquilo, né? Então, e acho que uma outra dica que eu deixo, mas aí é uma coisa, volto a dizer, do meu ponto de vista, uma coisa muito particular minha, é que a galera que está começando, principalmente por conta desses TikTokers e Instagram, e redes sociais, e seguidores e tudo mais,
as pessoas acabam indo para um universo de uma fama e de um glamour que não existe, Sim. sabe? E as pessoas vão para esse lugar, para esse universo e acabam se perdendo, as pessoas se perdem muito nesse sentido. E é uma coisa que, muito doido, mas eu nunca tive essa coisa de ser famoso, de fazer novela e fazer filme, fazer cinema, de querer o estrelato, sabe? Eu nunca quis isso, assim. Na verdade, é óbvio que você, né, gostaria de protagonizar uma novela, que você gostaria de protagonizar um filme no cinema, claro, e tô estudando, trabalhando, batalhando e, se Deus quiser, farei em breve, se não for chamado por algum, farei o meu próprio filme. É isso aí. Assim como já fiz Pode alguns. falar. Né? Então, o que eu deixo é essa reflexão, assim, né? De você não ficar pensando nessa fama, sabe? Nesse glamour, nesse prestígio, e não achar que é só Globo ou só Record. Agora, com a chegada do streaming, ou até mesmo você com esse dispositivo que você tem na mão, que é o celular, cara, você pode fazer e atingir pessoas que você nem imagina. E hoje em dia é isso. Se você roteiriza, se você interpreta, se você toca, você é artista de alguma forma, né? Você precisa espalhar a sua arte. Não tem como. Se a gente tem um músico que compõe, que faz arranjo, que escreve, se ele não colocar as músicas dele na internet, ele não vai ser visto, ninguém vai saber que ele compõe, ninguém vai ter acesso às músicas dele. Verdade. A mesma coisa somos nós, atores. Então a gente precisa... cara, roteiriza do nada uma cena, ou então você assistiu uma cena, você foi tocado, se emocionou, adapta aquela cena pro seu universo, roda, filma, grava, chama um amigo para te ajudar, ou então você mesmo posiciona ali o celular, grava, roda e manda brasa. Então, o que eu deixo para você é essa reflexão dessa fama, desse glamour, sabe? Procure ser reconhecido pelo seu trabalho. Eu tiro por mim, assim, hoje em dia... eu penso 2 vezes se eu for chamado para fazer alguma coisa em qualquer emissora ou qualquer trabalho que seja, assim. Agora, recentemente, eu vi um trabalho que saiu e que eu quase fiz parte desse projeto, que é uma série, e hoje eu vejo por que eu não fiz parte, graças a Deus, por conta de projetos maiores que eu tinha, né, e por conta de não ser algo que eu gostaria para minha carreira. Às vezes a gente se submete a certas coisas, sabe? De fazer uma exposição de corpo, um texto que é ruim, uma direção que é enlatada, que é chato, que é ruim. E às vezes a gente se submete a fazer aquele tipo de coisa, às vezes por questões financeiras, porque a gente precisa trabalhar para pagar as nossas contas, né? Sim. Então, infelizmente, a gente tem essa questão. Nós, artistas, passamos por um momento, né, de pandemia e foi o setor que mais sofreu, né? Agora a gente está voltando a gravar, voltando a respirar, voltando a produzir, a se produzir, mas a gente passou por um momento muito difícil. Então, eu particularmente, eu penso 2 vezes antes de aceitar qualquer projeto, qualquer trabalho. Então, para mim, hoje em dia, eu aqui, na minha cidade, no meu estado, no meu país, cara, eu sendo reconhecido pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu desenvolvo, transformando a vida das pessoas, para mim não tem fama, não tem Oscar que pague isso. Sim. Óbvio que procuro trabalho, estudo. Se vier pra continuar a glória sendo da reconhecido. melhor forma do mundo, pô. Agora, a fama de... Cara, quando Mas vem focado algumas nisso. pessoas na internet que vêm mandando mensagem no Instagram, vira e mexe eu recebo essas mensagens, assim. Quando eu vejo, assim, das pessoas de, eu te amo, não sei o quê, eu falei... Oi? Me ama de onde? Cara, eu não alimento esse tipo de coisa. Eu não alimento essa patologia que essas pessoas têm, essa carência. Eu não sei o que é, mas a psicologia da Freud, Lacan, alguém deve explicar. Alguém deve explicar isso, mas é uma coisa muito doida. Sabe, que as pessoas têm, que as pessoas ficam Elas precisam nessa. disso, é uma coisa, virou uma necessidade. Eu né? nunca tive essa coisa de Endeusar, né? endeusar ninguém, sabe? Eu nunca tive. Pra mim, a referência que eu tinha era meu pai. Meu pai era meu herói. Eu nunca tive pra herói de Disney, eu nem sei. Ontem, nosso filho tava com uma camisa, eu falei, cara, isso aí é o quê? Pantera Negra ou é o Hulk? Sabe? Não era o Hulk, mas era o Pantera Negra ou era o Batman, sei lá.
Mas eu não sei nem a distinção desses figurinos de roupa de super-heróis. Eu nunca tive essa coisa com super-herói. Não assisto filme da Marvel, eu não gosto, não é minha pegada. Eu gosto de filme mais realista, filme francês ou nacional, né? E eu não tenho essa coisa nem com herói e nem nunca tive com ator, com cantor. Nunca tive isso. Eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Aquele, tipo, nascido e criado no Paraná, no meio do mato mesmo. E que, tipo, acha que... E realmente nós somos iguais. As pessoas querem colocar as outras num determinado patamar, assim, num lugar que não existe. É dividir em caixinha. E aí eu nunca tive isso. E eu costumo dizer, né? Eu já tive o privilégio de encontrar com grandes atores, né? Paulo José, Fernanda Montenegro, de trocar ideia, de conversar, de ter o privilégio de ter o Paulo José 1 hora no meu camarim conversando e estar ali aprendendo absurdamente, né? E assim, eu vejo que essas pessoas são comuns, assim, são como nós. São então, pessoas. Então tem gente que às vezes alimenta esse tipo de coisa, sabe? Tem gente que às vezes acaba alimentando, né? As pessoas, os artistas, alimentam esse público. Eu vi agora recentemente a Maria Bethânia tirando um fã do palco, assim, né? Um fã subiu no palco, no meio do show dela, no meio da apresentação dela, subiu no palco e Maria Bethânia foi até apertou a mão dele, mas falou, cara, se retire. Aí veio o segurança para se retirar, o cara ainda quis insistir, não sei o quê. E aí ela, não, desça do meu palco, por favor. Cara... As pessoas são muito não entendem loucas. que é o trabalho, né, daquela outra pessoa. O palco ali, é um lugar sagrado. Não é assim, qualquer pessoa vai subir. Imagina se todo mundo cisma de subir no palco. Aí não existiria palco e plateia. Claro. Aí você compra o ingresso para no palco. Se o artista estiver vendendo um ingresso pro palco, aí vai estar lá um valor específico pro ingresso para você assistir no palco. Eu já vi artista fazendo show que tinha plateia no palco. Sérgio Malandro fez uma vez, o show tava tão lotado que ele falou, gente... Vem pra cá. E, sério, e a plateia subiu no palco, era um stand-up, então ele não tinha, né? E, cara, mas são shows e shows. Cara, se eu, nos meus 35 anos, se eu tenho essa visão, se eu já sou todo, né, tenho meu ritual para entrar em cena, tenho, né, o meu respeito pela arte. Imagina Maria Bethânia, a idade dela, a carreira que ela tem. Aí, sabe, essas pessoas são... Ah, não, mas é um fã, ela maltratou o fã. Maltratou o quê, gente? Ele que desrespeitou o trabalho dela. Ela também, acho. Então, sabe, as pessoas têm uma coisa assim, de mas querer... É aquela parada, né? Eles precisam idolatrar algo, eles precisam crer que tem algo acima deles pra satisfazer, tipo, a miséria deles. Porque talvez eles tenham sonhos não realizados e aí eles precisam de alguém, pô, essa pessoa conseguiu, mas não foi porque ela não viveu como eu vivi. Aí às vezes pega a dor e coloca lá embaixo, sabe? Aí quer idealizar alguém pra se justificar o porquê você não chegou lá, em vez de pegar e fazer. Exatamente. Eu acredito. Eu acho assim, hoje, agora há pouco, a gente foi comprar uma capinha pro meu celular e trocar a película, aí o atendente falou assim, Jesus! E aí eu achei engraçado, né? Eu falei, não sei o que e tal. E logo, isso foi hoje, né? A gente tá falando depois de meses da Paixão de Cristo. Mas eu lembro quando acabou a Paixão de Cristo, né? O meu cabelo tava grandão, tava enorme. Ah, era o seu cabelo? Achei que fosse peruca. Não, era o meu. Era o meu que tinha um aplique, né? Que era da irmã da Pieira. Ah, que legal. Era da Gabi. Inclusive, agradeço o cabelo dela aqui. Era o cabelo dela que foi aplicado e, enfim, e aí foi, né? Coloquei na cor do dela, foi pra cor do meu, uma cor natural. E seguiu ali, mas era o meu junto com o dela. E não era peruca, não. E eu lembro que quando a gente acabou a Paixão de Cristo, a gente pediu um Uber lá em casa. E aí o motorista chegou já com ar ligado e tal, um tratamento todo especial. Porque o cara viu o meu nome, o cara já sabia que eu tinha feito Jesus e tal, não sei o quê. E a gente tinha uma reunião na prefeitura, com o prefeito, e aí ele... Antes de sair, ele, pô, eu posso tirar uma foto? Eu falei, mas por quê? Não, porque pra eu falar pro meu filho que eu carreguei Jesus no carro. Olha isso, cara. Maneiro. Surreal. Ah, e aí... você tá falando maneiro, vai. Não, foi maneiro, o reconhecimento e tal, legal. Até convidei o filho dele, né? Falei, pô, leva seu filho pra fazer uma aula. Então fala pra ele que vai fazer aula com Jesus, então. Leva hoje, tem aula e tal, não sei o que, vai.
Porque, tipo, eu tento naturalizar o máximo possível pra ninguém, sabe? Sim. Mas eu sei que no dia seguinte eu raspei careca a minha cabeça. Eu raspei meu cabelo inteiro. Porque eu falei assim, cara, eu não quero carregar esse peso, não quero carregar Essa responsabilidade das pessoas acharem que, sabe, ficarem nessa de Jesus, Sim, e, uma tipo, comparação. sabe, ficar nessa comparação e também te colocar num lugar que eu acho que não existe. Um altar, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco por aí, da gente também parar e refletir Humildade. essa humildade, né? Agora, se você quiser, um exemplo, né? A Carol falou de exemplo e tal, de falar, pô, a pessoa seguiu. Cara, a minha vida daria um livro e um monólogo, uma peça e... Enfim, mas só para resumir, para você que está aí assistindo, independente do dia que você estiver assistindo, do momento que você estiver assistindo, eu fui nascido e criado no interior do Paraná. Um pai alcoolista, uma mãe empregada doméstica. Passei muito perrengue quando era criança e não tenho vergonha nenhuma e ao mesmo tempo não tenho... Como é que eu posso dizer? Eu acho que faz parte da minha história, né? Faz parte do que eu vivi, faz parte da bagagem que eu trouxe até hoje. Mas é porque, às vezes, as pessoas, Carol, elas olham as suas redes sociais, olham a sua vida, olham a sua postura, né? E as pessoas, às vezes, elas acham que, tipo, tudo é muito fácil, que você já veio pronto, né? Eu lembro de uma pessoa que vinha falando assim, o Plínio, Playboy. Eu lembro que uma vez me chamavam de Playboy, eu falei assim, cara, Playboy? Falei, caraca, meu irmão, eu já passei 4 dias em casa que eu só tinha goiaba pra comer no fundo de casa, que era o que tinha plantado. E, tipo, ouvir a pessoa te chamar de Playboy. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, colhendo algodão no Paraná. E aí depois eu fui vender sorvete, depois eu fui servente de pedreiro, depois eu fui garçom. É uma escadinha que ninguém olha, cara, né? Só olha pro final. Eu com 15 anos de idade, Carol, eu ganhava mais que meu pai e minha mãe, eu sustentava a minha casa. Então, assim, as pessoas acham que te olham, às vezes, nas redes sociais, ou te veem cruzando a rua e acham que tudo é muito fácil, que é tudo glamour e tal, sabe? E não. E é isso que eu procuro passar para os meus alunos, para as pessoas, enfim, e faço questão de falar isso aqui, né? Não, acho bom frisar isso, até porque até a gente... Aqui, às vezes, é nome, é isso, é aquilo, já te pré-moldam e coloca você como... patricinha, riquinha, sei lá, bancada pelos pais. E, tipo, não tem nada a ver, entendeu? Exatamente. O máximo que eu tenho é o apoio e suporte. Só que as pessoas, elas gostam de falar. Então, rótulo, isso né? É muito bom, você falar real como é, que ninguém enxerga. Porque aí depois olha lá, brilhando, e fala, ganhou. Caiu do céu. As pessoas acham que é fácil, sabe? E aí... eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu tive o privilégio de preparar recentemente um filme do Whindersson Nunes para Netflix e fiquei 15 dias lá em São Paulo na casa dele, trabalhando com a equipe, produção e preparando o elenco do filme. Acabei interpretando um personagem também, atuando junto e vi a humildade desse cara, sabe? O Whindersson é um cara que é realmente um ser humano diferenciado, assim, que veio com uma missão e está cumprindo a sua missão aí, porque ele é isso, né? Ele começou do nada com o celular, na caixa de sapato e começou a gravar seus vídeos. Então, só para finalizar, não espere a oportunidade cair do céu e não espere você ter tudo pronto. Tipo, eu quero parabenizar a Gia e a Carol aqui pelo que elas estão fazendo, porque é isso, começa. Não fique esperando tá tudo pronto, um estúdio com uma equipe. Cara, tá o Paulista aqui, tá o João ali, na parte técnica, que são excelentes profissionais no que estão fazendo. Paulista é um exemplo aqui na nossa cidade. O João também, um garoto que tá aí se aperfeiçoando, aprimorando, estudando e faz um trabalho brilhante na edição e tá aqui se aventurando, dirigindo, aprendendo, com total humildade. Eu agradeço o convite que veio dele, inclusive. E quero parabenizar essa equipe toda que tá aqui, cara, tá fazendo. Eu tenho certeza que o Pode Fortalecer tá começando agora e daqui a pouco vai não só fortalecer muita gente, como vai se fortalecer e vai crescer. E daqui a pouco vocês vão estar com uma equipe gigante. Mas é isso, se você for esperar, se vocês forem esperar e fossem esperar, tá tudo pronto,
tipo, do jeitinho que vocês idealizaram e sonharam, vocês não começariam nunca esse projeto Nossa, aqui. Plínio, você falou tudo, porque até a gente segurando, a gente a no gente tava início, a gente começou a planejar isso aqui desde fevereiro. Então, tipo, não foi do nada. E olha que a gente tá gravando agora novembro, ainda nem foi lançado, porque a galera sabe que não é ao vivo. E aí, a gente queria muito, tudo à perfeição, né? Equipamento de primeira, não, o cenário nunca tá bom o suficiente. Ai, a placa. A Giovana que pintou, gente. Giovana pintou essa placa. Eu tava reparando na placa. Entendeu? A gente montou a logo do nada. A gente que criou, tipo assim. A gente, entendeu? Foi surgindo. E aí do nada foi acontecendo. Paulista foi surgindo, João foi surgindo. Tudo na parceria, acreditando na ideia, entendeu? Muito legal. E aí a gente tá aqui, entendeu? A gente tá aqui. Então, E foi muito legal, né, Carol? Porque assim, em algum momento a gente chegou nessa conclusão que você falou agora, né? E a gente Não vamos começou esperar assim. mais. Ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Carol, para. Só vamos. A gente falou, vamos logo. Sempre vai faltar. E a gente nem ia lançar agora, a gente vai lançar agora em dezembro. A gente nem ia, a gente queria ir lá pra janeiro e tal. A gente, não, vamos lançar agora e tal. Isso E aí. começamos já a rede. Então, a gente tá com foda-se. Porque a gente E quer é preciso. começar, a gente quer. Né? Se jogar. Sim. Exato. Porque senão só fica no papel, né? Efetivamente Exatamente. não anda, não sai, né? Gente, abram suas gavetas, porque é isso. Tem que começar a tirar as coisas do papel. Com certeza. Muito importante. Muita coisa. aí que as pessoas às vezes engavetam projetos, não tiram do papel justamente por conta de ficar esperando o recurso, esperando Financeiro é o ter pior. tudo pronto O e ideal, tal. né? Cara, a Paixão de Cristo a gente começou pequenininho, fazendo ali dentro da Igreja Católica, com o Padre Zé Antônio, com um projeto que começou com R$3.000 que eu tirei do meu bolso para fazer acontecer. O padre também tirou R$3.000 do bolso dele pra gente fazer acontecer, sabe? E a gente começou o projeto assim, Sim. com R$6.000. E ano que vem a gente tá indo pra um projeto de $500 000. E pode Uma falar a dimensão verdade, absurda. Plínio, que o financeiro é o que trava muita gente a sair, sabe? E se aventurar na vida. Porque esse foi o nosso PC, tá sendo até agora, tá ligado? Quem quiser patrocinar aí, ó, tá aberto. E isso é bom, cara, é bom você falar isso que... olha você, entendeu? Você, por exemplo, você às vezes não quer ser idolatrado, mas às vezes você merece ser. Porque você não chegou aí à toa, você teve a sua história, a sua carreira, sua vida, que às vezes nem precisa ser dita pros outros pra se explicar por que você chegou ali. Ninguém tem que julgar ninguém. E você tá aqui. E é uma honra você estar sendo nosso convidado, você se abrir desse jeito e a gente poder inspirar pessoas. Então, assim, eu tô muito, muito feliz. É uma honra toda minha. Eu acho importante falar, né, dessa trajetória por conta dessa visão que algumas pessoas têm, né? Porque aí vê, né? Eu tive oportunidade de viajar a alguns países, de estudar em alguns lugares, de levar a arte para alguns lugares. A gente levou a nossa escola para se apresentar na Disney, nos 2 maiores parques de Orlando. A gente estava com pretensão de abrir a primeira filial internacional lá em Portugal. Fiquei 1 mês em Portugal, estudando o país inteiro para abrir a filial. Né? A gente abriu em São Paulo, tive o privilégio de trabalhar com o Whindersson, melhor ator mirim da TV Globo, João Bravo, fez Jesus comigo aqui, eu fui o primeiro professor dele, preparo ele para os testes. Então, assim, o moleque foi eleito melhor ator mirim em 2017, 2019, é um monstro, tá aí, fez Travessia, fez o personagem do Chai Suede na primeira fase, tá agora em janeiro lançando uma série na Disney Plus. Então, assim, e tá aqui com a gente fazendo um projeto. A gente deve rodar um filme agora em dezembro, pra Sony, um festival que vai ter da Sony, um roteiro todo em inglês, super bacana também, sabe? Então, vai estar aqui com a gente em outros projetos. Então, assim, as pessoas acham às vezes que, né, tem escola, tem isso, tem aquilo e tal, não sei o que, mas, cara, eu faço questão de mostrar e de falar da realidade para as pessoas não acharem que, sabe? Que é acessível. Que é né? acessível, né? As pessoas do Paulista trabalham com a gente também, fazendo alguns projetos, né? Parafraseando, que é um projeto da Eufrásia. Você estava falando de spoiler, né? A gente está trazendo Cartas de Eufrásia, que é um texto do Hamilton Moss, que a gente vai estar estreando em dezembro. A gente tem um outro espetáculo também, que é um infantil, que eu tô terminando de roteirizar, que é o Chapeleiro Maluco e o Coelho recebendo algumas princesas da Disney e o Chapeleiro Maluco recebe elas num chá e nesse chá ele vai tipo sendo um conselheiro, como se fosse uma terapia com as princesas e cada princesa traz uma questão. Que legal. Serão 7 princesas, a gente vai trabalhar em cima dos 7 pecados capitais.
Cada princesa dentro do seu universo, do seu conto, vai trazer uma questão e tem uma mensagem muito bonita. É um projeto infantil que a gente está trazendo para estrear também. Além disso, eu e a Pierre, a gente foi convidado e contratado pela União de Jacarepaguá para a gente levar o nome de Vassouras do Vale do Café e de Manuel Kong, Marina Crioula, para a Avenida do Carnaval, ano que vem, 2023. Então a gente vai estar para mais de 40 países na TV Globo, que máximo. Parabéns, apresentando e mesmo. levando esse projeto e contando essa história de uma forma teatral, num carro de 15 metros quadrados, 180 graus, a gente contando essa história na avenida. Então, a gente está sendo privilegiado de estar dirigindo esse espetáculo e de estar apresentando lá. Então, cara, tem muita coisa, muito spoiler, que o que eu digo pra você é você seguir a nossa rede social, segue o nosso canal no YouTube, acompanha lá, porque lá tem dicas diárias, semanalmente, mensalmente a gente está fazendo espetáculos. Inclusive, temos uma chuva de arte, que é uma mostra de arte, é um festival de arte, só que eu denominei de chuva de arte, porque é chuva no sentido de realmente respingar e tocar e molhar essas pessoas, né? E tem teatro, tem dança, performance artística, música, canto e jogos de improviso. Então a gente vai ter agora esse final de semana, todo mês tem 1 ou 2 vezes por mês a gente está fazendo, que é justamente estar pegando os alunos, trazendo para uma apresentação e trazendo essa experiência para que eles vão ganhando bagagem e para que eles, né, vão tendo essa experiência realmente de público para plateia e de se produzir também, nesse sentido de ver que precisa se produzir e fazer acontecer e não ficar parado, sentado esperando bater na porta. Isso aí. Com certeza. Boa. Então é isso. Obrigado Nossa, pelo convite. Não, a gente Que agradece isso, a muito gente que por você ter agradece. aceitado o Plínio pra gente. Eu sempre falo pra Carol, né? Ainda mais que a gente ainda não lançou, o pessoal sabe que a gente tá gravando agora em novembro e vai lançar mais pra frente. É muito importante quando o convidado aceita e se sente confortável em vir, em falar, em participar, né? Algumas pessoas, quando a gente fala, né, ficam empolgadas. Ai, que legal, não sabia, né? O último episódio, ela falou, nossa, você tá realizando meu sonho, nunca fui no podcast. Aí a gente realizando sonho, nem lançamos, já tô realizando sonho. Entendeu? Então, assim, é muito real mesmo, é muito legal. Por isso, com certeza, você vai voltar aqui, tá? Por favor, por favor. E já estou confirmada. São assuntos relevantes, são assuntos que inspiram, não são só um bate-papo idiota, sabe? A gente tá querendo trazer realmente coisas pra galera ver que a gente tem voz, vocês têm voz, a gente tá aberto pra todos, isso aqui é um convite aberto. Todo mundo que atua em alguma área, que acha que tem algum assunto que deve ser comentado, falado, só manda mensagem, gente, é um podcast inclusivo. A gente não gosta de tipo, só vamos chamar tal fulano, só isso e aquilo, rótulos, odeio rótulos, comparações. Então, assim, já abrindo essa área aqui, fiquem à vontade, esse podcast é nosso, é de vocês, é dele, é da Gia, é do Paulista, é do João. Então, assim, não fiquem tímidos, comentem mesmo, critiquem. Eu espero que positivamente. Mas assim, críticas nunca. Críticas com respeito, construtivas, né? Acima de tudo. Eles entenderam, né? Nosso público não é idiota, gente. Por favor, né? E. Quase que eu derrubo. E curtam, comentem. Fortaleçam todo aquele rolê pra chegar Você em já todo conhece. mundo, no carinha lá do Acre. Então vamos que vamos, porque aqui é a nossa voz, gente. Vamos tentar mudar um pouco essa sociedade. O canal do Plínio, se inscreva no canal do Plínio. A Voz do Além vai colocar aí embaixo todos os links, arrobas, enfim, né? O Instagram de vocês, né? Eugênio Produções, né? Que você tinha falado. Eu.Gênios, né? E a gente também, pessoal. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, sininho. Como é que você fala pro João? Então, vamos lá, ó, gente. Ó, sininho, curta, comenta, inscreva-se, notificação. E vocês não são idiotas, tá? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.